Leonardo, agora vamos aprofundar mais um pouquinho nessa parte de empreender, que eu acho que a gente pode provocar os mais jovens. Sim. E fazer aqui até uma coisa, não estava combinado, mas eu acho que é importante isso. O que você acredita que na questão dos jovens, tá? Porque a gente sabe que a mão de obra, no geral, tá muito escassa, na média, né? Sim. Escassa em todas as áreas. E por que você também decidiu empreender de fato? Eu não falo só a paixão que você teve com o carro, porque muito bem, você, de uma certa forma, já tem uma outra atividade, é um trabalho como assessor. Você já é remunerado por isso? Já. Então, assim, você já tem uma remuneração familiar, tá, um negócio que funciona. E claro, tá buscando outras fontes de renda, que é muito legal, empreendendo. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez as pessoas estão se perguntando. O que te motivou em não gostar do carro? É uma analogia diferente. Em ter um negócio e talvez não procurar e trabalhar em outro negócio. Talvez com o desempenho que você tem, com a determinação que você tem. Assim, antes de eu abrir a Estética Automotiva, um tempo atrás eu tive uma loja de roupa também. Ah, legal. Sim. Eu tive uma loja de roupa, gostei, foi algo que, nossa, vendeu bem. Fluiu. Fluiu, graças a Deus. Mas assim, eu vi que aquilo também não era pra mim. Tá. E por não é querendo voltar a dizer isso, mas por eu gostar de carro, falei, fácil. Fácil assim, a decisão. A decisão, mas pra ter não foi fácil. Foi difícil. Não é minimizar o trabalho, né? E outra coisa, foi graças também à minha família, né? Que eu acho que o apoio da família também influencia muito. Ah, legal. Entende? Vamos olhar por essa ótica. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Legal. Porque, graças a Deus, meus pais, minha família, minha noiva, minha irmã, todo mundo sempre me apoiou, né? Tá. E eu falei, momento de eu arriscar algo novo na minha vida, né? Estavam muito tempo assim que, por mais que eu sou assessor, mas não é falando nada não, gente, mas se é um assessor de alguém, tem situação que você não tem trabalho. Tipo, igual exemplo, minha irmã tava viajando agora na China, ela ficou lá 6 meses. Puxa, ela ficou 6 meses na China, eu ia fazer o que pra ela lá na China? Ah, você não foi junto? Não fui, eu fiquei aqui. Eu vou fazer o quê? Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, tem situações que... Você desculpa a minha ignorância, que a gente não sabe como funciona o trabalho de um assessor, né? Vamos dar um exemplo, o assessor de um prefeito, um vereador é diferente do assessor de atletas, entendeu? Tá, é totalmente diferente. Tá. E assim, ela por viver viajando agora... Tipo, quando ela tá no Brasil e tudo mais, igual ela chegou de viagem agora, fica muito mais fácil de eu assessorear ela, consigo arrumar eventos pra ela ir, esse tipo de coisa, entendeu? Marcas pra poder fazer patrocínio, essas coisas todas, entendeu? Legal. Então, assim, mas quando ela tava na China, eu não tava meio que, tipo, ajudava ela nisso, aquilo outro, mas não tinha muito o que fazer, entende? Tá. E assim, aí chegou um momento que eu falei, acho que eu vou abrir uma loja, um negócio pra mim, eu consigo levar as duas coisas junto, dá pra desenvolver. Graças a Deus também eu tinha conversado com você um tempo atrás que eu tava sem ninguém pra trabalhar, consegui arrumar 2 funcionários agora que tá lá comigo. Então, assim... Tô conseguindo levar os dois, entendeu? Então foi... Os obstáculos vão aparecendo, né? E vai te preparando para desempenhar e ultrapassar eles, né? Sim. Falando um pouquinho mais disso, que é o que você comentou, né? A nossa falta de conhecimento. Quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento, para as pessoas não interpretarem errado. Então, assim, na nossa ignorância, seja falta de conhecimento, então eu imaginava que às vezes o assessor, coisa de filme que a gente assiste, né? Que o assessor tá do lado, entendeu? Sim. A gente imagina que é assim. Acontece às vezes, tipo, de viagem, igual exemplo. Minha irmã vai viajar para jogar em Minas Gerais, por exemplo. Vai jogar em Minas. Aí eu vou daqui pra lá, acompanho ela, faço umas fotos e tudo mais, entendeu? Dá todo esse suporte, toda essa assessoria. E, tipo assim, evento que ela vai, eu sempre tô junto, entendeu? Tipo, vai dar entrevista num podcast ali, vai fazer isso, aquilo, eu tô junto sempre com ela. Legal, entendeu? Legal. Ó, o podcast aqui é seu, mas você, só pra dar uma pincelada no que você comentou, claro que pela sua ótica, não pela ótica da sua irmã, pela sua ótica, como você viu o desenvolvimento? Porque eu imagino que um atleta, ou atleta em si, também tem muita dedicação. Sim. É o que a gente sempre imagina. E, infelizmente, falando do Brasil, nem todos se despontam. Exatamente. Né? Nem todos se despontam. Sim. Então, só recapitula para as pessoas entenderem que a gente tá falando o que a sua irmã faz. Para quem tá pegando o podcast nesse meio caminho. Ela joga vôlei, começou a jogar vôlei com 12 anos de idade. Tanto é que eu vou até falar pra vocês aqui. Ela com 12 anos de idade que ela começou a jogar vôlei, ela foi fazer o primeiro treino dela. Eu tava lá junto com ela desde o primeiro treino dela. Que foi até aqui em Barueri também. Caramba, assim, cara. Onde ela começou. Então, assim, eu consigo ter a visão em questão do vôlei no esporte em si, dos dois lados. O lado de assessor de eu estar junto com ela e o lado que o meu pai tem a empresa dele, que ele assessoria alguns atletas, ele é o empresário de atletas. Tá. Vamos se dizer assim, pra ficar mais fácil que as pessoas vão entender. Tem um pai do Neymar, que é empresário do Neymar. Legal. Meu pai faz a mesma função com os outros. Legal. Então vamos fazer aqui uma parte aqui. Você, então, como assessor, então vamos aprofundar nessa parte. As multifacetas aí, Sim, ó. Então vamos focar um pouquinho nesse conceito, pra você mostrar esse outro lado pra gente. Então, como assessor, descreve pra gente, pra quem não entende, que eu falei, né? Você comentou que chegou a participar do início lá do treinamento. Sim. É peneira que chama ou não é peneira? Como é que fala? Peneira, mas peneira? Ela não chegou a fazer. Ela começou um dia de escolinha e no outro dia seguinte já o time chamou ela porque ela era muito alta, nova, entende? Tá. Ela já tinha um desenvolvimento
ósseo bacana pra aproveitar. Talvez não totalmente habilidade, mas ela já tinha altura, era o suficiente. A desenvoltura. Entendeu? Legal. Aí nesse passo ali você tava só acompanhando, não necessariamente assessor. Você também não sabia bem o que tava fazendo. Eu era muito novo, não sabia. Caramba, cara. Tinha o quê? 9 anos de idade. Eu já acompanhava ela. Então você já tava assessorando sem saber o que era assessoria? Sem saber o que era. Entendi. Tá. E quando você percebeu de fato, ou compreendeu, sei lá se é essa palavra, ou entendeu que você de fato, quando já apoiava, e apoiava de forma espontânea, porque a família, o bem da família, se oficializou, vamos dizer, um assessor. Ou quando você se entendeu como assessor. Como é que foi isso? Essa evolução? Minha irmã, ela teve um salto muito grande na vida dela aqui em Barueri, né? Que foi onde ela se destacou muito. Que aí cresceu a visibilidade no Instagram e tudo mais. Tá. E ela precisava de alguém pra poder ajudar ela, né? Cuidar. Ela sempre comentou comigo, por que você não cuida do meu Instagram? Vai foi um convite direto. Vai me ajudando e tudo mais. Tá. E tipo assim, eu fazia e não fazia, porque eu era muito novo e tipo assim, eu não sabia o que eu queria ainda, entendeu? Aí, também estava se descobrindo, né? Sim. Tanto é que assim, oficialmente mesmo assessor dela, eu me tornei ano passado. Entendeu? Oficialmente mesmo com ela, tudo certinho. Tá. E a empresa do meu pai, no caso de atletas, meu pai sempre se deu muito bem, ele que sempre fechou os contratos da minha irmã. Legal. Aí a gente falou, por que você não abre uma agência esportiva pra poder agenciar os atletas? Então também ele se transformou nesse negócio através disso, entendeu? Cara, que legal, que legal. Aí, por que você não vai? Foi onde ele começou, minha irmã foi a primeira atleta dele. Hoje, graças a Deus, a gente tem 3 atletas profissionais, seleção brasileira e tudo mais. Poxa, que bacana. 2 jogaram Olimpíadas, que tá lá na agência. Caramba, a gente tem também alguns atletas aqui de Barueri, que são da base, que tá iniciando. Sim. E assim, pra gente ter passado todo esse processo e ver como que é desde lá de baixo, acabou facilitando pra gente pelo conhecimento que a gente já teve no começo, entendeu? Porque assim, vocês desbravaram algo que vocês tiveram que aprender fazendo, né? Teve que aprender na raça ali. Aprender fazendo. Exatamente. Caramba. E o mais interessante, como era família, né? Como é família, não era. É família, vocês acabaram amargando tudo, né? Tanto os erros quanto os acertos. Exatamente. Pra beneficiar. Então, eu acredito que é esse olhar que ele tem com os atletas dele, né? Exatamente. Né? Dessa... É aquilo, meu pai ele é muito seletivo com os atletas. Tipo assim, hoje a gente tem uma cartela mais ou menos de 7 a 8 atletas com a gente, mas a gente não quis pegar mais atletas porque a gente gosta de selecionar mesmo as pessoas, entendeu? Não é menosprezando as outras pessoas, mas a gente gosta de ter o nosso perfil, entendeu? De trabalhar. Aquela pessoa acho que é ideal pra gente, entendeu? Eu vou fazer um contraponto, mesmo não sendo entendedor de futebol, vou fazer uma analogia. A gente escuta muito falar de salários milionários no futebol, né? E na prática são alguns salários milionários, mas a grande maioria são salários muito menores, historicamente falando. Na parte do vôlei, e falando de uma seleção brasileira, porque a gente não sabe, mas se eu estiver falando besteira, você me corrige, por favor. Eu ouvi alguma coisa que os atletas da seleção brasileira no futebol não recebem nada. Na seleção brasileira. Atletas de futebol. Eu não posso falar com tanta propriedade, mas assim... Eu sei que eles têm uma remuneração de acordo com a participação no campeonato, depende da colocação e tudo mais. Assim, o prêmio pro time, exatamente, você fala. Tem, mas assim, tem situações que a seleção ela dá assim um apoio, uma ajuda pra pessoa. Porque por isso que eu falei, não tô afirmando aqui igual quem eu falei, souber, eu não tenho conhecimento da área do futebol, mas no vôlei tem no vôlei tem. Tem. Então, no vôlei, e aí fazendo analogia com o futebol, eu não entendo nenhum dos dois, tá? Então aqui o que você puder compartilhar vai ser importante. No vôlei, como é que funciona a questão de escalas e seleções? Porque a pessoa fica contundida no chute e no pé. Só que no vôlei você pode contuzir o joelho, o tornozelo e também as mãos, né? Sim, exatamente. Nessa questão, porque salta muito, né? É muito esforço físico. Não que o futebol não tenha geral, mas por pular muito, tipo assim, é muito salto durante o jogo. E é meio parado também, né? No futebol você ainda tem aquele círculo. Exatamente, sim. Então assim, no vôlei em si é muito pulo, é muito esforço físico. Acontece muito de ter atleta, tipo, ser chamada, convocada pra seleção e se lesionar e acabou pra ela ir, não dá mais. Cara. Ela nessa trajetória, como você falou, ela já entrou direto pra seleção? Como é que foi o histórico dela antes? Ela jogou na base em Barueri, aí logo em seguida chamaram ela pra seleção de base, no caso. Seleção de base. Sim, exatamente, seleção brasileira de base. Aí, ela já foi pra seleção brasileira? Não, primeiro ela começou aqui no clube aqui em Barueri. Tá. Eu não sei se foi uns 2 anos depois, sei lá, que chamou pra seleção. Ela foi pra seleção, aí teve um problema na perna dela também, por esforço, aí voltou tudo pra trás de novo, aí depois... Isso é complicado, né? Sim. Ela passou por, acho que foi 1 ou 2 situações assim na seleção. Caramba, cara. Eu vou falar pra vocês, gente, as pessoas costumam dizer que vida de atleta é fácil. O atleta, ele é isso, aquilo, mas vocês não sabem 1% do que eles passam no dia a dia. Sim. Cara, você tá falando, eu tô tentando lembrar o nome do... mas é masculino, não é feminino, né? Como é que é o nome do... Como é que ele treina as atletas? Como é que é o nome? Bernardinho? Sim. Ele treinou o masculino, era de vôlei, não era? Ele foi da seleção masculina de vôlei. Mas ele foi da feminina também, não? Se eu não me engano, não. Quem foi o Zé Roberto, né? O Zé Roberto, ele foi da feminina e da masculina. Tá. Então pra você que curte papo de vôlei, olha como a gente foi eclético, né? Pode vir, pode ir. Legal. Tanto é que ele que tá na seleção
seleção agora feminina é o Zé Roberto e na masculina é o Bernardinho. Ah, tá. Agora a seleção brasileira. Sim. É que a gente fala assim, é muito engraçado. Talvez você fale isso com muita naturalidade e tem que falar. Mas pra mim é uma coisa igual a gente assistir TV, né? Fala assim, a seleção brasileira. Você vê na TV, né? Sim. Você não imagina que é uma pessoa de verdade, tanto né? Tanto é que aconteceu agora, foi ano passado, Olimpíadas, né? Que elas foram ganhar a medalha de bronze e tudo mais na Olimpíadas com o Zé Roberto. E tipo assim, ela chegou e, minha irmã ela foi de uma forma pra viajar pra seleção e quando voltou, tipo assim, todo lugar que ela ia, o pessoal conhecia ela, falava, porque, tipo, repercute muito, a gente pensa que não. Quando tá na época de Olimpíadas, é na TV. Sim, todo replica, momento, né? Aí, ia num lugar ali, um monte de gente querendo tirar foto com ela, tipo, é um negócio diferente. Caramba, entende? Cara. E é o que a seleção brasileira faz, a Olimpíadas e tudo mais, ela dá um up na pessoa, né? Sim, e seguindo isso que você falou, como que a seleção, porque as pessoas às vezes podem não entender, mas isso é a profissão dela, né? Sim, é a profissão. Esse é o trabalho dela, é a paixão dela. Eu vou falar assim, o que você puder falar, tá? Mas é tipo, tem carteira assinada, igual pessoa que trabalha normal? Tem uma carteira assinada e tem como se ela tem que abrir um MEI dela, a empresa dela, tudo isso. Caramba, e aí no caso, a empresa do seu pai que gerencia toda essa transação comercial. Isso mesmo. Caramba, cara, que legal. Olha, que papo, eu não imaginei que a gente ia chegar nesse ponto. A gente falando de baldinho, né? Já começou a chegar no... Mas você vê como é importante a gente ser aberto a ouvir outras pessoas? Sim. Como todo mundo tem algo a compartilhar e assim, a inspirar, né? Sim. Você às vezes olha pro lado, eu vou ser muito sincero, a gente já falou sobre isso, eu acho que falo com todo mundo, mas não converso com todo mundo. Sim. Que é diferente, acho que é em função do mundo e como tá. Mas isso pra mim sempre é um prazer. Eu acho que quando eu tive a ideia de montar esse podcast, foi nesse papo de poder ter um ambiente agradável, de poder deixar o convidado à vontade, de poder falar sobre tudo, né? Não necessariamente ter um script, você vai seguir aqui, você ter a liberdade de falar de A, B, C e à vontade. Eu acredito que as pessoas, aos poucos, elas vão começar a entender, elas vão valorizar as pessoas à volta dela. Porque no final das contas, somos todos pessoas, né? Exatamente. Mas é muito legal ter essa história e saber que alguém tá tão próximo da gente, representa nós, né? O nosso país lá fora. Exatamente. Como é que é essa sensação de saber que... Eu falo assim, né? Não pra você responder por ela, porque ela vai ter essa oportunidade de falar. Mas eu tô falando de você estar nos bastidores, que deve ser muito doido. Sim. Você tem uma visão de lupa, né? É que pra mim, assim, é muito normal, sabe? Tipo, parece que, sei lá. Igual acontece, tem uma festa de aniversário dela. Tem um monte de atleta famoso, tipo, que pra mim... São pessoas. É normal, entendeu? Mas assim, seria diferente se eu fosse, tipo, vou assistir um jogo de futebol com um atleta famoso que eu não tenho convívio. Aí você fica, nossa, mas tipo, pra mim, assim, é normal, não tem jeito. Neymar, pode entrar aí, por favor. Senta aqui do lado aqui pra... Nosso estúdio, aí, pronto. Já vai dar uma hype pros caras. Você que tá aí aguardando, Neymar vai sentar ali, tá nos bastidores. Pronto, agora... Pô, peraí, Neymar, né? Vamos ver se o algoritmo entrega isso. Sim. Caramba, cara, que legal. Eu fico imaginando, pra mim, aqui na conversa, e eu sempre falo, eu sempre tenho algo a aprender e é uma forma muito, muito natural de absorver as pessoas, sabe? Sim. De conseguir olhar no olho, de sentir a verdade, de também mudar, às vezes, a minha opinião sobre algo que eu discordo e tá tudo bem, mas respeito. Então, eu acho isso muito bacana. Eu fico imaginando as pessoas, que esse foi um dos propósitos quando eu decidi montar esse projeto. E ele tá se desenvolvendo naturalmente. Como seria bom ficar assistindo um bate-papo legal? Sim. Sabe assim? Foi isso que eu fiquei imaginando. Eu falei assim, cara, se eu pudesse ficar sentado ali, e de novo, que nem a gente tá falando, né? Brinquei do Neymar, óbvio, né? Mas você, a gente sentado, batendo esse papo, sabe? Algo mais natural, né? Cara. Sem essa tensão, essa coisa toda assim, solta. E até fazendo isso, compartilhando conhecimento, experiências. Porque você imagina, quantas outras pessoas podem, numa conversa dela, agora se espelharem e entenderem que, poxa, a filha talvez vai fazer vôlei, ou o filho. Um cara que tava com o baldinho lá e o sabãozinho. Fala assim, cara, acho que eu vou montar na minha garagem aqui e vou começar. Tudo tem um começo. Mas se você tem força de vontade e for pra cima, as coisas vão acontecer naturalmente, entende? Às vezes você pode começar, a gente até tá brincando do balde e tudo mais, você pode começar com o balde. E do balde você já é tudo um começo, é você acreditar em você. Se acreditando em você, confiando, acabou. Uma coisa só que a gente precisa ter em mente, e mesmo que falando parece ser muito simples, não vai ser fácil, né? Não vai. Não adianta. É que falando assim, a pessoa às vezes não entende. É que eu falo, não vem desenhado que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai. Não tem como dizer diferente. Acontece comigo agora que eu falei pra vocês, graças a Deus tá abençoando e mandando muito cliente. Mas já aconteceu de eu ficar tipo uma semana inteira ali só, de perna cruzada, olhando a loja lá vazia. Uma loja que te dá gasto, querendo ou não, tá ali e você tá só olhando pro... Não, ela fora o investimento que você fez, né? Que ainda não se pagou. Não se pagou. E assim, naturalmente se pagará mais 2-3 anos no mínimo. Exatamente. Pra ter um equilíbrio, mas eu acredito que nesse desbravar no caminho,
com certeza as pessoas que vão indo e vão ter acesso a esse trabalho, a sua energia, a pessoa que você é, e depois elas romperem essa barreira de jovem... Aí já era. Acabou, cara, acabou. Fazer uma brincadeira, né? A pessoa vai chegar e falar assim, pô, tudo bem, isso aqui é a loja do seu pai? Aí, né? Até que acontece, a gente lá, quem que é o dono da loja? Entendeu? Caramba, você vai atender. Exatamente. A pessoa fala assim, não, eu quero falar com o dono. Entendeu? Caramba, cara. Sim. Mas já aconteceu isso? Já. Eu tô brincando, mas já aconteceu. Já aconteceu. Quem que é o dono da loja? Quer falar com o dono da loja? Quem é o dono da loja? Já aconteceu. Como já aconteceu de pessoas ir lá também, e não menosprezar, né? Mas ao invés da pessoa incentivar, foi o que você falou, as pessoas acabam fazendo a pessoa chegar lá, olhar pra minha loja assim, toda montada e falar, coragem sua ter investido tudo isso aqui. Como é? Já aconteceu de pessoas chegar lá e falar... Fala um pouco sobre isso. Como assim? Chegou um cliente uma vez lá e olhou pra loja assim e falou, meu, coragem sua investir isso. Mas eu entendi que a fala dele não foi no sentido, tipo assim, de coragem, vai pra cima. Foi tipo coragem, tipo, como se não fosse dar certo, entendeu? Ah, de você ter feito essa montagem, investimento. Investido tudo isso e... Como se não fosse em lugar nenhum, chegar em lugar nenhum? Exatamente. Caramba, cara. Ó, aconteceu. Claro que a gente vai aqui falar, né? Cada um tem a sua opinião, né? Sim. Mas em alguns momentos, guarde a sua opinião pra você. Não, é verdade. Melhor, sim, não, é verdade. Assim, não é sendo, assim, bruto, não. Sim. Em alguns momentos, ninguém pediu a sua opinião. Exatamente. Cara, sério. Aí eu só falei, não, tá tranquilo, eu investi, se Deus quiser vai dar tudo certo e acabou. Sim. Esse é o que eu costumo, como um bom cristão, colocar tudo na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar e acabou. Isso que você comentou é uma coisa muito, muito comum nas pessoas determinadas, né? E até quando você tem uma correlação direta com Deus, você vê que o impossível só é algo que ainda não foi feito. Sim. A partir do momento que ele é feito, passa a não ser mais impossível. Aí se torna possível. Sim. E eu costumo dizer, no impossível, Deus ele faz, né? A gente pensa que não, mas é igual, às vezes você se depara com situações e você fala, eu não tenho condição disso, eu não tenho condição daquilo, e Deus ele move tudo ali que faz acontecer, entendeu? Então assim, o impossível se torna possível, essa é a verdade. E é Deus que faz isso. Sim. É que hoje em dia a gente tem algumas barreiras para enfrentar com nós mesmos inicialmente. Sim. E quando a gente supera essas barreiras, show, você vai para a segunda etapa. Aí você tem a barreira que são os outros. Não que você se importe com os outros, mas o outro se importa com você. E eu vou explicar como isso. Como esse rapaz que deu opinião mesmo sem pedir. Eu acho que a opinião dele a gente pode discordar com tranquilidade, mas não foi pedida a opinião dele. Exatamente. Agora, se você chega nele e fala assim, aí tudo bem, eu acho que abre o leque. Pô, cara, tudo bem, o que você achou da minha loja? Aí ele poder falar a opinião dele, porque foi pedido. Cara, deixa eu te falar. Na minha opinião, eu não farei esse investimento, mas é a minha opinião, porque eu acho que isso não vai dar certo. Tudo bem, né? Não, tá tudo seria bem. um ar de conversa diferente. Isso, né? E outra, ele tá em outra vibe, ele tá em outra energia, ele não tá com o gás que você tá. Sim. Ele não colocou a pele a risco, ele não colocou a grana em risco, ele não tá motivado com você, ele tá só observando. Aí é fácil julgar. É fácil. Mas tudo bem, você ia aceitar a opinião dele porque você pediu. Agora, do mesmo jeito que o cara chegou e falou assim, cara, que legal, que loja bonita. E graças a Deus é o que acontece muito lá, as pessoas se surpreendem, a pessoa passa lá na frente, às vezes nem entra, a pessoa passa, olha assim, nossa, que loja bonita, você escuta ela falando, mas você já fica feliz por aquilo, né? Sim. Você fala, nossa. Não, tem um processo, eu não sei numericamente como isso funciona, mas você vai perceber que muitas pessoas vão passar em função do tempo delas. O que eu quero dizer? Primeiro elas vão ver, como você falou, uma loja muito bonita. Que loja bonita. Aí ela passa na frente. Aí vem um pensamento rápido que isso é do brasileiro. Nossa, deve ser caro. Primeira coisa que eles Exatamente. Deve ser caro, não tem dinheiro pra isso. Como você comentou do rapaz do carro, né? Pô, só vejo o carrão aí, né? Sim. Então deve ser muito caro, essa coisa toda. Porque ele não deu a oportunidade de te perguntar, que é o que a gente tá falando. Vem aqui, cara, vem me perguntar. Mas acontece muito isso, eu vou falar pra você a verdade. Das pessoas, assim, olhar pela aparência, né? Tipo, olha a loja assim e fala, meu, deve ser... Caro pra caramba, vou deixar um rim aqui. Como teve situação também que eu passei da pessoa olhar e falar assim, nossa, sua lavagem é X valor, ali embaixo ali é mais barato. Cara, isso é uma coisa... isso acontece. É uma cultura brasileira. A gente vai acabar fazendo um ponto de conexão com aquilo que você falou, dos carros e das pessoas. Será que as pessoas, de uma forma geral, e eu não estou incluindo só nós, né? Eu falo no modo geral, a maioria delas, elas se sentem menores? Talvez? Elas acham que não são merecedoras de coisas boas? Você acha que é isso? Eu acho que foi o que eu falei no começo. As pessoas precisam valorizar o que elas têm, entendeu? Eu tenho um Fusca, eu tenho uma BMW. Valoriza o Fusca que você tem. É degrau, a vida é um degrau. Você vai ter o Fusca hoje e o dia de amanhã só pertence a Deus. Então assim, você tem que valorizar o que você tem. Essa que é a verdade, né? Essa situação, eu acho que dificilmente é igual um martelo, a gente vai ficar repetindo e a pessoa vai ver pelo seu resultado. Acho que isso acontece. Exatamente. Então aquelas pessoas céticas que passaram na frente da loja, ou até mesmo esse rapaz que fez esse comentário, não tô falando de morder a língua não, porque deve doer, mas ele vai ter a oportunidade de voltar lá daqui a alguns meses
e vai falar assim, poxa, que legal, cara, tá firme. E vai ter oportunidade de fazer o trabalho lá também. Sim, exatamente. Né? Tanto é que o cara que falou a questão da loja, hoje é meu cliente. Aí, ó. Eu nem sabia disso, hein? Puta merda, eu nem sabia disso. Ele leva o carro quase toda semana pra lá. Caramba, cara. Então, você que deu essa opinião aí, você é foda mesmo, hein? Mas assim, eu falo mesmo, não tenho medo de falar, não. Isso aí, a pessoa foi infeliz na fala, mas... Tudo bem. Pô, Joia, eu nem sabia, senão já tá... E detalhe, eu não tenho frescura não, tá, gente? Não levo nada pro coração, não. O tratamento é o mesmo. E fica à vontade. Vem trazer seu carro, nada de usar baldinho. Sim, Caramba, cara, que legal. Ó, eu vou aqui agora fazer uma pergunta, e aí é curiosidade minha. Quando a gente tava batendo um papo, e claro que você tá soltando, falando, um papo muito bacana, o que você imaginou que seria? Falou, poxa, o cara vai me convidar pra um podcast? Eu não sabia. O que você imaginou? Eu não sabia. Agora eu vou falar o quê? Eu não sei. Entendeu? Porque assim, a gente costuma imaginar um podcast é uma pessoa famosa que vai lá. E eu não sou famoso, eu sou só... Você tem os valores, porque o que eu... Aí foi o que eu pensei, eu falei, eu vou falar o quê? O que ele vai perguntar? Tanto é que eu nem sabia que você tinha visto a questão da música e tudo mais, eu não sabia disso, entendeu? Não, eu acho que o papo, na minha percepção, tá? Isso depois que vai falar a nossa audiência aos pouquinhos, eu adotei esse formato pra deixar as pessoas à vontade. Sim. Porque eu quero me sentir à vontade, entende? Sim. Pode ser que com o passar do tempo isso sofra alguma transformação natural da evolução do aprendizado, porque eu também tô aprendendo. Mas eu percebi que o importante é deixar o meu convidado confortável, à vontade, porque aqui o meu convidado é a estrela, entende? Sim. Eu, na verdade, eu tô aqui, tanto é que eu não tenho que contar a história, mas eu tô numa conversa. E eu fico até feliz, porque querendo ou não, é uma oportunidade que você tá propondo pras pessoas, dando pras pessoas oportunidade que muitas pessoas não têm, essa que é a verdade, né? De falar, expressar alguma coisa, talvez uma palavra de incentivo pra alguém, sim. Entendeu? Então... E assim, falar com liberdade, né? Sim, exatamente, você pode falar aí. Falar o que você quiser. Porque hoje em dia tá complicado falar o que quiser, né? Não dá. Não dá. Tem que ter um certo cuidado, né? Não vai falar, não vai falar. Bom, eu posso dizer pra você, até o conceito de falar pode ir foi esse conceito, entende? Da pessoa poder ir, né? Porque o nome do podcast, você pode ver, é ir, né? Então é de pode ir, né? Tem essa conotação, essa ligação de dar liberdade pra pessoa conseguir fazer. No começo ficou um pouco, a pessoa não entendeu, é verdade, pode ir, então pode ir no podcast. E o que eu comecei a ver aos pouquinhos com os meus convidados, com você, eles vêm, no primeiro momento é uma coisa nova, né? Sim. Aí, como você mesmo está dizendo e podendo compartilhar, e de repente é uma coisa tão comum. É tão natural, né? Então, a diferença é só que tem câmera, mais nada. Né? Câmera e microfone, o restante é uma conversa normal. Não, um bate-papo mesmo, uma resenha. E aos poucos as pessoas você vai compartilhar histórias, conhecimentos, experiências. Às vezes uma palavra que vai trazer uma pessoa de uma posição e falar, caraca, ele conseguiu, ele tá conseguindo. Uma experiência às vezes ruim, que a pessoa passou e ela tá numa situação e fala, caraca, ele passou por isso. Sim. E ao mesmo tempo também uma experiência boa. Porque o que eu imaginava com o podcast a princípio, e é isso que pra quem tá do outro lado, às vezes não entende. O propósito é compartilhar com as pessoas a qualidade, seja com 1, com 1000, com 2000, 1 milhão, enfim. Mas ao mesmo tempo é as pessoas conseguirem se olhar e se reconhecerem. Entende? Elas conseguirem, que nem eu brinquei, né? Falar assim, o Neymar ali, daqui a pouco tá todo mundo olhando. Eu acho que a figura Neymar, se é que eu posso usar isso como analogia, eu acho que quando as pessoas olham pra ele, elas entendem, na minha percepção, ele não entende futebol, tá? Eu não tô sendo patrocinado de forma nenhuma, mas Neymar, tamo aí, viu? Fala com seu pai. Eu acho que as pessoas veem superação, eu acho que as pessoas veem dedicação, eu acho que as pessoas veem resultado, e muitas delas falam, eu gostaria de ser. Sim. Sabe essa coisa? Mas será que elas estão dispostas a pagar o preço? É aquilo, né? As pessoas, elas veem o que as pessoas têm, mas não querem pagar o preço que as pessoas pagam pra ter. É verdade, cara. Entendeu? Que aí volta um pouco naquilo que você falou do carro, né? Da pessoa olhar. Ele tem um carrão, mas você quer pagar o preço pra você ter o carrão? Você quer... Sim. Também tem esse lado da conversa, entendeu? Sim. Essa que é a verdade. Poxa vida. Olha, aqui, ó, é o que eu falo, é uma resenha boa, um bate-papo. Deixo aqui você à vontade pra você falar o que você quiser, o tempo é seu. Fala o que você quiser, manda beijo, faz merchan, manda ver, fala o que você quiser, o tempo é seu. A gente vai só. Depois seu amigo fala pra ele aparecer, ele dá um oi pra ele. Ele tá aqui, ó. Aparece aqui pra ele dar um oi. Depois ele se apresentar, cola ali do lado. Como é que é o nome dele? É Mauro. É Mauro? Então esse é o cara que fez você entrar no funk. Foi, ele seu pai não quer pegar ele, não? Ou só mãe fala, por que levar meu filho pro funk? Tá louco, não? E é amigo de infância? De infância assim, né? Desde os 15 anos, né? Eu tô falando de infância, é sacanagem, né? Tanto é que até no funk, meu pai e minha mãe, eles me apoiou, tá? Cara, o que eu imagino? Eu não tenho filhos, né? Eu tenho dois cachorros e um gato e a minha esposa, óbvio, né? Mas eu imagino que pra um pai... imagino, tá? Porque eu sou filho, óbvio. Eu imagino que para um pai, ele deve querer apoiar o filho em muitas coisas que ele vai fazer.
alguns estilos de criação, eles vão apoiar o filho em tudo que ele quiser fazer para o filho aprender até a escolha dele. Sim. E aprender também a ter os fracassos dele, porque isso forja o homem, ou a mulher, né, dependendo da condição. Então, fica aqui meu agradecimento, mesmo conhecendo seus pais, a sua mãe e seu pai, o meu respeito a eles, pelo filho que você é e a sua irmã, porque dá pra ver nitidamente como família, como vocês são. E eu acho que a gente precisa provocar a sociedade com isso, sabe? Exatamente. Claro que existe multifamílias, entenda bem, não é um perfil, mas eu falo assim, um perfil de respeito, um perfil de família, seja no molde que quiser. Então, o que você fala do apoio, da amizade, de ter, eu acho que isso é importante a gente provocar a nossa audiência. Tanto é que teve até situações de quando eu fui fazer show do meu pai ir junto. Ah, mas ele vai ser um barato. Não, mas assim, meu pai, 40 anos de idade, não. Mas ele ia junto. Aí ele ia falar assim, é meu filho. Mas ia. Então, assim, é isso. O apoio querendo ou não, as pessoas podem falar o que for, mas eu sei que tem situações que às vezes ninguém tem apoio de família nenhuma. Tá. E isso não é um motivo pra você parar, você tem que continuar e ir pra cima, mas o apoio da família influencia muito a gente crescer. Nas decisões. Exatamente. Né? Na evolução, né? Sim. Até nos fracassos, né? Sim. É o apoio da família. Se não for o apoio da família. Legal. Olha, põe o seu amigo aqui pra aparecer, pra dar um oi. Fala Vai lá, oi. vem dar um oi aqui, ó. Se apresenta aí, fala, dá um, né? Belezinha, o Maurão aqui, o amigo do Léo, meu irmãozão aqui, esse cara aqui. Maravilha. Obrigado por ter vindo, viu? Tava aqui nos bastidores, curtindo a conversa aí dos bastidores. Ó, então eu quero aqui agradecer você mais uma vez. Obrigado por você ter vindo, por ter confiado. Eu espero que eu tenha tratado você com o máximo respeito, que é o que todos merecem aqui, tá? E fica aí o convite pra você. Você curtiu esse papo? Você achou bacana? Então ajuda o nosso canal a crescer. Curte, compartilha, comenta. Faz uma pergunta aqui pros nossos convidados e pros próximos convidados. Você viu que vai ter novidade aqui, né? Então eu tô muito feliz de você estar acompanhando a gente até agora no nosso podcast. Até a próxima. Valeu!